Bom, então voltando aqui para o processo de tomar decisão, eu gosto de dividir os vídeos para não ficar muito grande e para fazer o upload depois fica ruim a beça. Tá? Então o processo aqui de tomar decisão, você tem aqui os passos, né? Faz parte ainda do processo racional. Tem um passo a passo. Então o primeiro ponto é verificar a situação, né? Então é identificar o momento certo de tomar a decisão. Tá? Então eu costumo dizer que uma consultoria, tá, para uma empresa vai enxergar a organização, eu costumo dizer o seguinte: 50% da consultoria você já consegue avançar quando você identifica de maneira correta qual é o problema da empresa, né? Ou seja, você faz uma identificação da situação de maneira correta. Tá? Então isso já ajuda bastante, porque às vezes consultores acabam enxergando aquilo que não é essencial, aquilo que não é a prioridade, como sendo as ações que a empresa deve tomar. Tá? E acaba fazendo uma série de atividades secundárias e não ataca o prioritário. Tá? Então a identificação do problema é um fator muito importante. Primeiro, que tem a ver com a precisão. E o outro aspecto tem a ver com time, com tempo. Tá? Ou seja, certas decisões precisam ser tomadas naquele momento. Se passar daquele momento, aquela decisão já não vale mais. Tá? Já perde o prazo da validade. Por isso, a importância, né, de tomar a decisão no momento adequado, correto. Tá? E aí que vai separar o gestor proativo do gestor reativo. É identificar o momento certo da tomada de decisão, né? Não acreditar, tá? Que aquele problema possa não vir a acontecer. Por exemplo, né, eu me lembro que em 2006, 2007, por aí, quando o Evo Morales, na Bolívia, foi eleito presidente da Bolívia, ele dizia o seguinte na campanha: vamos rever os contratos de gás com a Petrobras. Tá? E aí, muitos gestores aqui no Brasil, porque muito depende do gás boliviano, abriram os olhos e pensaram: poxa, se ele fizer realmente isso, pode afetar o meu negócio. O que fizeram? Começaram a investir em energia alternativa ao gás boliviano. Outros pensaram: não, isso aí é retórica de campanha, é blefe, não vai acontecer. Conclusão: quando o Evo Morales se elegeu, ele quis rever os contratos com a Petrobras. Conclusão: faltou gás. Falou, fechou as torneiras, não mando mais gás para o Brasil, até a gente sentar e rever contratos. Tá? E o que aconteceu? Aquelas pessoas, aqueles empresários que não acreditaram, tiveram que fechar as portas, porque não tinha como trabalhar, porque não tinha energia. E aqueles outros se aproveitaram disso, se beneficiaram, ganharam. Aquilo que eles investiram, pagou o investimento e tiveram lucro em relação a isso. Ou seja, foram proativos. Tá? Agora, esse candidato eleito agora na Bolívia está falando a mesma coisa. Está dizendo que vai rever os contratos com a Petrobras porque acha que são contratos abusivos. Então, os empresários que dependem do gás boliviano têm que abrir os olhos agora. Não serem reativos, que podem perder. Tá? Então, é o momento certo. Então, é a identificação da situação. Depois, a análise do diagnóstico, que é o levantamento de informações. Tá? Então, é buscar informação, aquilo que nós falamos, a importância de criar um banco de dados, de fazer um sistema de processamento de dados, de informatizar o sistema, para você ter um conjunto de informações bem consistente para te orientar na decisão. Depois, desenvolvimento de alternativas, que trabalha com as possibilidades. Muita empresa nesse aspecto, nesse quesito, até faz brainstorm, né, tempestade de ideias, para poder criar possibilidades, para poder direcionar ações, né, pensar o que pode ser feito. Né, então, uma boa técnica, né, para isso. Depois, a avaliação de alternativas, que é escolher.
Dentro dessa avaliação, você verifica aquilo que efetivamente tem a ver com o problema e aquilo que é viável, né? Então, nessa avaliação, se faz o estudo de viabilidade para o próximo passo, que é fazer a seleção, né? E implementar. Então, você escolheu, seleciona e implementa. E depois vai fazer o monitoramento e o feedback, verificando se aquela decisão teve um impacto positivo ou negativo, ou seja, o feedback foi positivo ou negativo. Tá? Então, esse é o ciclo do processo de tomar decisão nas empresas. Que aqui, né, os slides vão estar esmiuçando mais isso. Tá? E aí nós temos o processo de tomar decisão, né, que conclui aí com monitoramento e feedback, tá? Fechando aí esse processo. Outro tópico importante, né, aí na teoria da decisão são os estilos de quem toma a decisão, né? Nós lá na parte 1 falamos, né, que as características pessoais de quem toma a decisão são importantes. Tá? Então, nós temos aqui 4 estilos de quem toma a decisão. Né? O estilo diretivo, o analítico, o conceitual e o comportamental. Tá? O diretivo, então, são pessoas que tomam decisões mais rápidas. São aquelas pessoas mais pragmáticas, que não perdem muito tempo. Não querem saber de detalhes, querem saber logo do resultado. Né? Então, ele tem esse perfil mais objetivo. Tá? É aquela pessoa que não gosta que demora a reunião, que não gosta de ficar falando muito. Né? Ele é mais objetivo, quer ver as coisas acontecendo mais rapidamente e ficar falando menos. Né? Então, é o estilo diretivo. O estilo analítico é aquele estilo em que já quer saber mais do método, de que forma é feito, de que maneira é feito aquilo. Né? Então ele quer saber como que aquele processo aconteceu. Tá? Eu trabalho também com pesquisa, e pesquisa às vezes também eleitoral, né? E a gente define os partidos de clientes nossos a partir desses 2 estilos aí, ou é diretivo ou é analítico. Os partidos de direita, eles são mais pragmáticos. Então, se você vier com metodologia de como foi feita a pesquisa, o cara pede, ó, passa essa parte aí, pula isso aí. Quero chegar logo no resultado. Tá? Então, é um pessoal mais diretivo. É um pessoal assim mais pragmático. Você tem que chegar. Então, com o relatório, tem que ser um relatório bem conciso, bem pequeno. Não pode ser muito detalhado. Não tem tempo para ficar perdendo tempo lendo aquilo. Os partidos de esquerda, eles são mais analíticos. Eles gostam de saber a metodologia, gostam, às vezes, até de discutir a metodologia com a gente. Então, a gente tem que ter um nível de detalhamento muito maior quando vai apresentar as pesquisas para eles, porque não se contentam somente com o resultado, mas querem saber como que a gente chegou naquele resultado. Tá? Então, a gente tem que explicar a metodologia. Tá? Então, são perfis diferentes. E aí você tem que adaptar a sua apresentação, o seu relatório, a sua negociação, inclusive, de acordo com o perfil de cada um. Tá? Então, é importante, às vezes, numa entrevista de emprego, por exemplo, você começar a estudar quem está te entrevistando para saber se ele tem mais um perfil diretivo ou um perfil analítico. Tá? Para você, então, poder conduzir a entrevista de acordo com as características desse entrevistador. Tá? Temos ainda o perfil conceitual, tá? Que enquanto que o diretivo ele é mais de curto prazo, o conceitual ele é mais estratégico, ele já pensa no longo prazo. Tá? Então toma decisões não visando daqui a 1 ano, mas visando daqui a 4, 5 anos. Né? Então ele é conceitual. E temos o estilo comportamental, que está muito voltado para a interação com as pessoas. Ele acredita o seguinte, que no estilo comportamental, o importante não é nem a decisão que você toma,
mas o importante é como é o processo da tomada daquela decisão, como que isso ajudou a enriquecer, a melhorar a competência, né? A melhorar a qualificação dos profissionais da empresa. Tá? Então ele está mais investido no processo de aprender, no aprendizado. Né? Então tudo serve como um aprendizado. Tá? Então é um estilo mais comportamental. Tá? Então você pode colocar esses 4 estilos num quadrante, tá? E classificá-lo de acordo aí com aquilo que a gente falou desse quadrante aí. Tá bom? Então aqui ajuda a gente poder enxergar melhor e classificar melhor esses 4 estilos aí de quem toma as decisões. Tá?